Como a audiência ela é muito rotativa, tem muita gente que não assistiu a primeira vez que vocês vieram em dupla aqui. Sim. Né? Que foi no programa 336, eu acho. E depois ver se eu tô certo. Então, assim, muitas coisas a gente vai falar que o pessoal vai perguntar, vão acabar repetindo algumas perguntas. Sim. Mesmo. Mas, pra quem não conhece a Mestra Avinash, que dá o nome ao Templo Avinash, conta de novo, mesmo que seja resumidamente, como você entrou não só pra Quimbanda Luciferiana, mas dentro da espiritualidade como um todo. Como eu falei, né, quando eu vim aqui na primeira vez, família de macumbeiros, aquela questão de macumba, mas vai na igreja católica e vai na missa, o normal, acho, de boa parte dos brasileiros, pelo menos bota aí anos 80, né? Uhum. E desde muito pequena comecei médium, já desde pequenininha, sem saber o que era isso, né? Eu sempre tive comunicação com o lado de lá, né? Sim. Sempre tive comunicação com o que eu não sabia, que eram os mortos, né? Uhum. E talvez outros seres até, que até hoje a gente tem comunicação que a gente não sabe nem se é desencarnado ou se não é. Entendeu? Então, desde muito pequeno eu tive essas vivências, né? E foi se intensificando cada vez mais, eu fui crescendo. Chegou um ponto mais ou menos nos meus 4, 5 anos, que a coisa ficou realmente bem mais séria. Como eu relatei da outra vez, a gente estava numa praia, tendo uma gira de praia. E aí uma força me tomou, que até hoje a gente não sabe se foi Iemanjá ou algum, a gente não sabe, né? Naquela época, a gente estava na Umbanda, né? As pessoas iam falar, Iemanjá tomou ela e tal. E nunca soubemos exatamente o que foi, só que dali pra frente eu comecei a ter muitos lapsos, muitos desmaios, eu comecei a passar muito mal, né? E muito pequena, então era de ir pra escola, passar mal, a mãe buscar já desde muito pequenininha. Estar em casa, ver sempre muitas coisas. Então, minha mãe, inicialmente, ela meio que ignorava um pouco isso e depois ela foi entendendo que tinha alguma coisa errada. Uhum. E aí foi nessa época que eu fui levada a um terreiro, né, no bairro da Praça Seca, que até hoje existe lá esse terreiro do mesmo jeito. Nunca mais fui lá, inclusive temos que ir lá, né, para poder visitar. Hoje em dia deve ser uma outra pessoa já, uma outra equipe, né, até porque já tem muito tempo. Mas continua lá com o chão de areia da praia, onde os médiuns trabalham, tudo muito bonito. Uhum. E eu me lembro muito bem eu indo nesse terreiro, pequena, com a minha mãe, dos meus 5, 6, 7, 8 anos, talvez, até uns 9 no máximo. E sempre que eu entrava, eu lembro bem da fila, eu lembro bem eu esperando a minha vez junto com a minha mãe. Me lembro de vovó Catarina, que foi a preta velha que me tratou mediunicamente. E eu não sabia que eu estava indo num tratamento. Uhum. Para mim, como criança, era legal estar ali naquele ambiente. Sim. E, assim, eu me afinizava com aquilo, na verdade, já porque era dali e a gente não sabia, né? Eu já era daquele métier, né? E quando eu chegava perto da preta velha, pouco eu lembro de coisas que ela falava para mim, eu já apagava. E isso eu fui apagando. Minha mãe nunca me explicou que eu apagava. E depois de adulta, já na Umbanda depois, tanta coisa já aconteceu, aí que eu fui entender que, caraca, eu estava num tratamento espiritual. Minha mãe me levava exatamente porque eu tinha problemas espirituais. E aí, minha mãe parou de ir nesse terreiro, então eu fiquei mais ou menos... E também cessaram as comunicações, por exemplo, com o Mariazinha da Praia, que é um guia que era da minha mãe. Minha mãe faleceu em 2006, passou para mim. Eu não sabia que existia essa questão, às vezes, de um guia passar para uma próxima geração. Tá. Eu não tinha esse conhecimento. Meio que herda ali, né? E vovó Maria do Cruzeiro das Almas e, principalmente, no caso, tem também a cigana, né? Tem a Pombagira Cigana da Estrada, tem a vovó Maria do Cruzeiro das Almas e tem Mariazinha da Praia, que até o momento eu sei que eram da minha mãe. Estamos conjecturando ultimamente que pode ser que seu Tata Caveira seja da minha mãe, eu não sabia. Por algumas situações que acontecem lá no terreiro, a gente tem pensado nessa hipótese, devido a muita coisa, é um espírito muito antigo, né? Então, mas eu não me lembro minha mãe incorporando com Tata Caveira, me lembro da minha mãe incorporando com esses 3 guias, vovó Maria, Mariazinha da Praia e a Pombagira Cigana da Estrada pouquíssimas vezes. E esses guias vieram para mim e eu aí, tem toda aquela história, né? Eu, nesse ato aí de 9 anos até meus 15,
Não senti mais nada, não vi mais guia nenhum, não vi mais nenhum tipo. Parecia que eu não era mais médium. Certo. Ou seja, o tratamento com a preta velha... Você viu um recesso mediúnico. Deram uma fechada mesmo na minha cabeça. Que bom que pelo menos eu consegui estudar. Eu tive uma vida normal, digamos assim. De meus 9, terceira série na época, até meus 15, 16. Então, deixa eu dar uma pausa aí. Então, a primeira, a vez da praia, você tinha uns 9 anos. Eu tinha 4 anos. 4 anos a vez da praia. 4 anos.